Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, menina. Espaço da Vila, Tereza, boa noite. Quem que é o Espaço da Vila? Cleusa, boa noite, Cleusa. Boa noite, Matheus, né? Gionei. Boa noite para vocês, gente. Que bom que vocês estão aqui hoje de novo. Outra live, né? Faz tempo que eu não faço live e aí eu resolvi voltar para falar dos assuntos emocionais que afetam a nossa vida, né? Tem muitas, nós somos puramente emocionais, o ser humano. E as nossas emoções vão nos curando, mas também, conforme a gente vive essas emoções, ela pode nos adoecendo. Cantinho da Lingerie da Márcia. Oi, Márcia. Tudo bem, Márcia? Boa noite. Hoje o assunto é bem interessante, porque além da gente falar das crises convulsivas, se a gente entender melhor, a gente pode levar para outros sintomas que a gente tem, né? Porque a gente pode começar a entender como que a gente reage diante das emoções que a gente vive na nossa vida. Então, quando a gente começa a entender que nada cai da nossa cabeça por acaso, que as nossas emoções ditam muito dos nossos sintomas que a gente apresenta durante a nossa vida, a gente começa a poder se autocurar também, né? Além de se prevenir, a gente pode se autocurar. Então quer dizer o quê? Não é porque você tem um sintoma tanto tempo aí que você vai continuar assim, né? Você pode se autocurar de qualquer sintoma. Oi, Val. Oi, Jane. Oi, Cíntia. Oi, Raimunda. Boa noite, meninas e meninos. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar um pouquinho do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e do nosso espírito, né? Porque quem comanda todo esse corpinho, todo o nosso corpo é o nosso espírito. Oi, Raimunda. Então é como nós, o eu, observa tudo ao nosso redor, que nós vamos ou nos curar ou nos adoecer. Se a gente tem uma doença crônica ou uma doença já há muito tempo, a gente pode se autocurar e também se prevenir do que vai vir acontecer futuramente. Newton, boa noite. Newton Leite, que bom que você está aqui também, né? Então tá, hoje o assunto é crise convulsivas. O que é crise convulsivas? Crise convulsivas são contrações involuntárias, contrações musculares involuntárias que nós temos no nosso corpo. O que é involuntário? Voluntário, se você quer mexer com o teu braço, né? Erguer, abaixar o braço. Se você quer mexer com a perna, então é voluntário. Se você quer mexer a cabeça, isso é coisa que você faz voluntariamente. As crises convulsivas, elas estão relacionadas com contrações musculares involuntárias, que você mesmo querendo parar de mexer, você não consegue. É algo que vem lá do teu subconsciente. Mesmo que você queira, você não consegue parar. É incontrolável a nível consciente, né? E as crises convulsivas, geralmente, elas vêm com desmaio, né? E uma crise e uma contração muscular. Então acontece esses dois fatos. Então muita gente chama de epilepsia, né? Que são as contrações involuntárias junto com o desmaio. Oi, Vili, boa noite, tudo bom? Então, a gente conhece aquela convulsão clássica, né? Que é aquela convulsão que a pessoa geralmente desmaia, perde a consciência e começa a se bater por muito tempo, né? E essa convulsão, geralmente, as pessoas falam que a pessoa engole a língua, né?
Mas nós temos que tomar muito cuidado que isso é um mito, isso não é verdade. Quando a pessoa tem uma crise convulsiva, ela não engole a língua, é impossível de engolir a língua. Então, se você tentar colocar a mão na boca de uma pessoa que está com crise convulsiva, você pode se machucar, pode ferir a sua mão. Então, não existe isso da pessoa engolir a língua não, tá? A única coisa que você pode fazer é virar a pessoa do lado, porque geralmente quando ela está nessas crises, ela tem muito, como que fala? Ela saliva muito, excesso de saliva. Então você vira a pessoa do lado para que ela não engasgue. E só isso que você pode fazer, porque você não pode fazer mais nada com a pessoa, né? Tem que esperar o processo terminar. Então, mas hoje nós não viemos aqui para falar da questão dos primeiros socorros, né? Sobre a questão. O nosso intuito dessa live é falar sobre a origem emocional. Oi, Giane, boa noite, tudo bom? Oi, Maria, boa noite. Olha, o que nós estamos aqui é para falar da origem emocional das crises convulsivas. É disso que nós vamos falar hoje. A gente sabe que a medicina convencional, geralmente ela fala que as crises convulsivas vêm de febre, vêm de algum choque, né, que você bate sua cabeça, vem de algum estresse, muito estresse que você esteja passando. Então tem vários fatores que a medicina convencional fala que acontece as crises convulsivas, a epilepsia. Mas hoje o nosso assunto é para saber a origem emocional. A gente vai olhar isso por um novo viés, né? Ver isso de outra maneira. Porque às vezes você vem, ou você conhece alguém que vem há tanto tempo com essas crises convulsivas e não sabe. Acha que é porque tem um tumor, acha que é porque a pessoa tem uma lesão cerebral, né? E pode ser que não seja isso. Pode ser... Oi, Juliane, boa noite, tudo bom? Oi, Valic. Pode ser que seja um conflito emocional. E mais de 95% com certeza vem de algo emocional que a pessoa viveu no seu meio ambiente. Como a gente vai falar da questão emocional, então eu gostaria de começar falando que quando você tem... Oi, Isabela, boa noite, tudo bem? Quando você tem uma crise compulsiva ou vem tendo muitas crises convulsivas, aliás, é sinal que você tem um conflito de impotência. É sinal que você viveu um conflito de impotência na sua vida. Impotência o quê? Impotência motora, relacionada com a parte motora. Então, quando você vive um conflito de impotência motora, que é um conflito que deixou você impotente de se movimentar, você foi incapaz de fugir, você foi incapaz de lutar, foi incapaz de pegar algo para você, de se safar, de sair de alguma situação. Isso provoca as crises, pode provocar crises convulsivas. Essa crise convulsiva, esse conflito emocional de impotência motora, ela é algo muito impactante. Não é qualquer conflito para causar isso, né? Ainda mais se for a crise convulsiva geral, porque quando a pessoa tem uma crise de epilepsia, é geral. Então é sinal que ela viveu esse conflito de impotência generalizada no corpo todo. É como se alguém tivesse prendido essa pessoa, prendido de uma maneira que ela se sentiu totalmente paralisada. De alguma maneira ela se sentiu paralisada, ela não conseguiu se soltar, ela não conseguiu, ela se sentiu amarrada, não conseguiu fugir daquela situação. E aí ela começou a desenvolver, fragilizar os músculos dela. E o que acontece? Aí depois,
com o tempo, né, que vai passando, a gente vai vivendo mais coisas na nossa vida, porque a nossa vida continua, e você vai sofrendo vivendo outras situações que você se sente assim, que você se sente impotente, você se sente incapaz de agir, né? E aí isso só vai enchendo o seu copinho, né? Enchendo o seu copinho. E você vai vivendo isso, vai sentindo cada vez mais incapaz. E isso também, além desse conflito de impotência, de agir, de se movimentar que você viveu, você sentiu muito medo, e medo de morte. Foi uma ameaça, como se você tivesse sendo ameaçado a sua vida. Você sentiu como se a sua vida tivesse em perigo, que você não conseguiu fugir, nem lutar, sentiu preso, como se a sua vida tivesse em perigo. Então, acaba desenvolvendo futuramente acaba vindo a desenvolver as crises convulsivas. Então, se você conhece alguém, se você tem crises convulsivas generalizada no corpo todo, é sinal que você viveu um conflito de impotência de movimento, que você não conseguiu correr, fugir, pular, empurrar, puxar. Então são esses movimentos, mas com grande impacto na sua vida. Não foi qualquer coisa que a pessoa passou, não. Foi coisas bem fortes mesmo. Então, aí vai passando o tempo. Você pode ser que você viveu o primeiro conflito, porque tem que ter um primeiro conflito. Aí esse primeiro conflito que você viveu, talvez seja lá na tua infância, né? Lá no início da tua vida. E aí você vem só vivendo gatilhos. Vivendo gatilhos. O que é viver? O que é gatilhos? Gatilhos é coisas semelhantes com aquilo que aconteceu na tua vida, com aquele trauma que você viveu, semelhante, que lembra, que como no seu subconsciente ficou guardado, que você viveu isso, algo de impotência. Então toda vez que você passar por alguma situação parecida, você vai ativar esse gatilho. E quando ativar esse gatilho, você pode vir a ter uma crise convulsiva. Então, às vezes você sente um cheiro, né? Às vezes você está num lugar, sentiu um cheiro, porque quando você viveu o conflito original de impotência motora, de não conseguir se movimentar, quando você se sentiu impotente de fugir, não conseguir se soltar, naquele momento, tudo que aconteceu naquele ambiente vai ser registrado no seu cérebro. Vai ser registrado o que você ouviu, vai ser registrado o que você viu, vai ser registrado o que você sentiu, o cheiro que você sentiu, o gosto, onde a pele estava encostada, como era aquele ambiente. Todas as informações que estiveram naquele momento do trauma que você viveu, ele vai ser registrado no seu subconsciente. E aí, conforme você vai vivendo a sua vida e vai passando pelas histórias da tua vida, são os gatilhos, né? Aí esses gatilhos, eles vão relembrando tudo isso. E aí você fica perguntando aqui para mim, e agora? Eu já passei por tudo isso, eu vivi histórias tristes, eu vivi uma história de impotência. Oi Miriam, oi Lúcia, boa noite, tudo bem meninas? Aí você tá aqui já, né, tendo as crises convulsivas, passando por umas crises de epilepsia, e aí você pergunta, e daí? O que eu faço? Como que eu faço para me autocurar? Já que você disse que a gente pode se autocurar. E a gente pode sim se autocurar. O que a gente tem que fazer primeiramente é encontrar
o trilho do conflito, rastrear, buscar esse evento, o primeiro evento que você passou, que você se sentiu impotente de se movimentar, algo que te paralisou mesmo, de uma maneira que você não conseguiu se movimentar. Então você tem que buscar isso quando você viveu isso. E existem técnicas, existem ferramentas para a gente descobrir isso. E a gente vai datando até que a gente encontra esse conflito que você ainda está vivendo hoje. Por isso que você está sentindo paralisado e tendo as crises de convulsão. Por que você tem as crises de convulsão? Porque você se sente preso. E nesse momento é como se teu corpo pedisse para você se movimentar. Então, ele é como se fosse chacoalhasse o teu corpo para fazer você se movimentar, para você buscar ajuda. Então você está ali e o seu subconsciente vai trabalhar para você. Por isso que você tem esses movimentos involuntários, para você levantar e agir, né? Sair dessa parte. Então é um chacoalhão, é como se fosse um choque para você, você sai daí, você pode sair, né? Por isso que você tem as crises de epilepsia e os músculos estão envolvidos nisso. Por quê? Porque você se sentiu paralisado, então os músculos eles entram, eles querem se movimentar. O subconsciente dá ordem para eles se movimentar e eles se sentem presos e não conseguem, né? Se sente impotência. E é algo muito real, não é só metafórico, não. É algo como se você estivesse vivendo mesmo, né? Vamos pegar uma questão de quando às vezes quando a gente trata de criança, né? A gente trata muito de criança. Geralmente as crianças, elas têm, muitas crianças também trazem essa questão de epilepsia, de crises convulsivas. Por quê? Só que para a criança, a gente tem que olhar o ambiente que ela vive. Como é esse ambiente que ela vive? O ambiente que ela vive diz tudo, né? Geralmente uma criança antes dos 5 anos, que ela está passando por isso, é questão relacionada com o seu meio ambiente e principalmente com a sua mãe. Então quando a gente vai tratar uma criança que tem crises convulsivas, a gente não pode cuidar só da criança, a gente tem que cuidar também da mãe. Porque o que ela viveu, as emoções que adoeceram ela, está relacionada com a sua mãe. Geralmente, se a criança tiver menos de 5 anos. Então, a gente não pode tratar só a mãe, tem que tratar, aliás, só a criança. Tratar a mãe. Porque, às vezes, a criança, ela vive conflitos relacionados com a mãe dela, né? Está relacionados com a sua mãe. E a gente, por isso que a gente, porque às vezes a mãe só vive num casamento abusivo, abusos, e a criança vai pegando isso para ela e vai como se ela estivesse vivendo tudo isso. Então a gente, crianças menores de 5 anos, a gente tem que olhar a questão do meio ambiente, a questão da mãe. Se algo aconteceu quando você era pequeno, né? Vamos pegar um exemplo, uma criança estava num lugar, num determinado shopping, por exemplo, e chegou um assaltante e a criança se sentiu impotente e não conseguiu sair dali. O que vai acontecer? Ela vai registrar tudo o que está acontecendo ali como se fosse um conflito de movimento, que ela não conseguiu se movimentar. E aí, o que acontece? Ela vai guardar tudo isso no seu subconsciente. E quando ela for crescendo, tiver mais velha, e ela apresentar a questão dos como que fala? Das crises convulsivas, é sinal que ela viveu esse conflito de impotência de se movimentar. E aí vai enchendo o copinho. Quando ela já está, às vezes, bem lá na adolescência ou mais velha, começa a apresentar as crises. E aí a gente
vai no médico, começa a ter crises diariamente, às vezes tem mais de uma crise por dia e não sabe da onde que está vindo tudo isso. E passam uma vida tomando remédios fortíssimos e não consegue se autocurar. Por quê? Porque isso, mais de 95% vem de uma origem emocional. Oi, Mertov, eu não sei o nome. Às vezes ele viveu isso quando era pequenininho, mas aí vem tendo os gatilhos, né? E agora começa a ter as crises convulsivas. E apresenta e não acha uma cura. Cai no remédio, às vezes os remédios não conseguem resolver, né? E a pessoa continua tomando remédio a vida toda. Sendo que, o que você tem que fazer? Primeiramente, é começar a olhar para tuas emoções. O que você viveu na tua vida? As tuas emoções ditam a questão do seu corpo. O que você viveu na sua vida? Se você tem uma doença hoje, crônica, há muito tempo, e você não conseguiu a cura dela, já passou da hora de você começar a se olhar. O porquê que você está tendo essa doença. Mas a sua emoção, o que você sente em relação a isso? No momento que você está tendo essa crise, quando começou isso? O que você estava vivendo? Como que era o seu meio ambiente? Você vai encontrar sim. Você vai encontrar a raiz emocional do seu problema. E no caso das crises convulsivas, mesma coisa. Se você tem crises convulsivas, conhece alguém que tem crises convulsivas e continua tomando remédios fortíssimos e vários remédios, então começa a dar uma olhada para as suas emoções. O que você estava vivendo quando isso começou? O que estava acontecendo quando tudo isso começou? Porque com certeza você vai encontrar a raiz emocional. E você vai ver que é algo que te deixou impotente, você não conseguiu agir, você não conseguiu fugir, você não conseguiu correr, não conseguiu se soltar. É como se você se sentiu paralisado e amarrado. Você vai encontrar, com certeza você vai. Aí você encontra. E o que nós temos? Encontrei a raiz emocional do meu problema. Encontrei o conflito que eu... E o que eu vou fazer com tudo isso agora? Agora você tem que olhar para isso. Porque às vezes acontece na tua vida e você não para pensar. Você vai vivendo a tua vida, nem para pensar o que aconteceu. E a hora que você para pensar, analisar, e você entende da onde começou todo esse conflito, você pega e fala, olha, realmente eu estava vivendo isso. E quando você tem essa consciência, a gente traz para o nosso neocórtex cerebral, para a nossa consciência, para o nosso hoje, é o primeiro fato. Porque daí você liberta tudo isso que você viveu, que estava preso dentro de você, que estava preso no seu subconsciente. E você começa já a promover sua autocura. Claro, depois você tem que mudar a percepção de tudo isso, né? Porque também não é assim. Você tem que descobrir e depois mudar. Às vezes você descobre o que você viveu e viveu lá quando era criança, e fala, nossa, mas isso era uma bobeira. Isso foi tão simples. Por que eu tô tendo essas crises hoje de convulsivas por causa de algo tão bobo que eu vivi? Mas que para uma criança, ela não enxerga igual a gente. E aquilo foi registrado no seu subconsciente do jeito que ela viu. E para ela foi traumático. Então está registrado como algo traumático. Oi, Sidneia. Oi, Maria. Tudo bem? Boa noite. Para ela está registrado como algo traumático. E se para uma criança foi registrado como algo traumático, você pode hoje estar com aí 40, 30, 40, 20, sei lá quantos anos e pensar que isso é uma bobagem.
viveu uma bobagem, mas lá dentro está registrado como se você ainda fosse uma criança. Por isso a necessidade da gente trazer isso para nossa consciência, lembrar o que aconteceu e começar a mudar a percepção de tudo isso. Não, eu vivi isso, mas não está acontecendo mais. Liberar isso que está acontecendo, né? Tudo isso que está acontecendo. Porque se você não liberar isso, às vezes nem foi você que viveu também, né? Às vezes a tua mãe, lá quando você era um feto, né, dentro da barriga da tua mãe, ela passou por um conflito de impotência de movimento. Talvez foi uma gravidez difícil, talvez ela tinha um casamento difícil, às vezes ela era agredida, né, pelo marido, tudo, e ela se sentiu impotente de reagir. Ela não tinha poder para reagir, ela não conseguia fugir dali, ela não conseguia escapar, né? Ela não conseguia largar tudo aquilo, ela se sentia amarrada, paralisada, então ela aceitava tudo aquilo. E tudo aquilo que ela passou, você também passou. Quando você está dentro da tua mãe, não existe dois corpos, é só um. E isso deixam marcas profundas. E aí você hoje começa a ter uma crise convulsiva, não sabe de onde veio. É porque o copinho foi enchendo, foi acontecendo gatilhos, acontecendo tantos conflitos que chega uma hora que explode tudo, né? E aí vem eu sei que ainda hoje muitas pessoas não se preocupam com isso. Quando a gente vai ao médico, a gente vai atrás de alguém para cuidar do nosso corpo. Eu quero que cure o meu corpo. Só que a maioria das nossas doenças começa na nossa mente. E se a nossa mente continua doente, o nosso corpo vai continuar doente. Não adianta você curar só o corpo, porque se você não curar a raiz emocional desse problema que você está vivendo, a hora que você viver outro gatilho, algo parecido com o que você viveu, já vai voltar de novo o problema. Então, por isso que você tem que encontrar a raiz emocional. Hoje, fala-se já bastante em questão de cura emocional, que a gente precisa curar. Mas até um tempo atrás não se falava nisso, né? Mas hoje já se fala muito. Então, se você quer se curar totalmente de uma doença crônica que você tem que começar a entender quando tudo começou, o que estava acontecendo no seu meio ambiente. Porque se não entender isso, você não vai conseguir a cura total, né? Alguém que está aqui tem crises convulsivas? Alguém que está assistindo passa por isso ou conhece alguém que tem crises convulsivas? Pode falar. Se alguém conhece, quiser falar sobre o caso, porque ou se você tem ou conhece alguém que tenha, começa a analisar quando tudo começou, quando essas crises começaram, o que você estava vivendo emocionalmente, o que estava acontecendo, o que você estava sentindo, o que estava levando você a se sentir uma pessoa impotente de movimentar, de correr, de pular, alguma coisa que aconteceu. Pode ser um assalto, pode ser, teu pai, às vezes os pais antigamente, né, eles surravam muitos filhos, eles seguravam os filhos para bater, e quando as crianças tinham muito medo disso, pode ocasionar crises convulsivas depois, porque você se sente preso, você não consegue fugir, e é relacionado com uma ameaça é um medo muito grande relacionado com uma ameaça de morte, ameaçando a sua vida, né? Levando você à morte. Então é um medo muito grande. Pode ser uma surra, pode ser um assalto, pode ser que você sofreu um acidente, você ficou preso dentro de um carro, né? Então tudo isso pode levar a crises convulsivas, desde que seja traumático, inesperado, né? Pego você de surpresa
e que você guardou isso para a tua vida toda. Mas se você tem, né, se alguém aqui está me ouvindo e tem alguma questão de crise convulsivas, existe sim. Mesmo que você há muito tempo tenha, você tem condições de se autocurar. Porque eu atendi esses tempos atrás uma pessoa que tinha 47 anos e tinha crises convulsivas de 2 a 3 crises convulsivas por... Deixa eu ver, boa noite. Eu não tenho problema de convulsão, mas estou em crise de fibromialgias que não me deixam dormir de tanta dor, mesmo tomando medicação. Então é a Aline, né? Aline, você tem que olhar para o teu meio ambiente, Aline. A fibromialgia é uma dor generalizada, né? Tem generalizada assim, vários pontos. E é algo, você olha para você, Aline, que quando começou essa fibromialgia, é sinal que você estava vivendo algo que você estava desvalorizando. Algo que te deixou desvalorizada. Que você viveu, que te desvalorizou. E te desvalorizou de um ponto tão grande que você foi remoendo isso que aconteceu com você, e chegou um momento que você começou a se autodesvalorizar. Você mesmo começou a se autodesvalorizar. E aí, quando você, além de ser desvalorizada por outro, começa a se autodesvalorizar, é sinal que aí a coisa já tomou conta mesmo. E a dor da fibromialgia já é a fase de cura. O teu corpo tá doendo porque você já passou esse conflito, só que você não consegue sair dele. Você tá presa nesse conflito de desvalorização que você viveu. Pode ser uma desvalorização que você viveu na sua casa, no seu serviço, no seu relacionamento. Tem muito a ver. Você se sentiu perseguida, desvalorizada, né, pelo que você era. E chegou a um ponto que você começou a se autodesvalorizar. Então agora, quando você já passou por isso, quer dizer, mas você ainda está presa nisso. Você está lembrando, isso ainda está te machucando. Você ainda está remoendo, com certeza, né? Você está se vitimizando, com certeza, ainda lembra com sensação de vitimização. Às vezes com rancor, com raiva pelo que você passou. E tudo isso só ajuda a te adoecer mais. Porque aquilo que você sente é o que você adoece. Porque se você está com rancor de alguém, a pessoa que está lá longe de você, ela não vai sentir teu rancor. Você sim. E você vai dar ordem para você se desvalorizar. Então, é uma desvalorização contínua. Que você não sentiu capaz de agir do jeito que você queria. E vai adoecendo. Então, a fibromialgia é uma desvalorização muito grande que você passou. Mas tem muitos e muitos casos de pessoas que já vinham com fibromialgia há longo tempo, que quando encontraram a raiz desse problema, eles se autocuraram. E sim, a Ali está dizendo que sim, eu já perdoei, só que recai nas crises. Fico com raiva de mim por não falar quando sou atacado. E você foi uma coisa assim que você... Talvez isso ainda não seja... essa questão que você me contou, Aline, talvez ela nem seja a primeira. Talvez você já tenha vivido algo lá atrás de autodesvalorização. E essa questão que você viveu, esse conflito aí, só veio reforçar. Por isso que porque você está falando que você fica com raiva de não conseguir reagir, né? Então, às vezes, é algo que está te machucando há mais tempo. Essa questão aí só veio fortalecer aquilo que você vivia, né? A questão da fibromialgia. Então, a primeira coisa é olhar para você, não de ficar remoendo isso. Porque se você remoe o que você está passando ainda, é sinal que você está dando poder para outra pessoa.
Se você tem raiva, você tem uma raiva de alguém ou fica lembrando, você está dando poder para outra pessoa. Aí a outra pessoa toma conta da tua vida. Mesmo distante, está tomando conta da sua vida. Então a primeira coisa é deixar ir. É trabalhar a mente, trabalhar mentalmente para você deixar isso que aconteceu, seguir tua vida, né? Porque o passado aconteceu, mas você não tem mais como voltar atrás. O que você pode fazer é a partir de agora. Porque eu sempre falo, a raiva é igual uma brasa. Uma brasa. Quem segura a raiva, quem segura a brasa é a pessoa que se queima. A outra não. Ele não vai nem se lembrar. Então tem que começar por isso. Mas existem técnicas, existem maneiras de você conseguir liberar. E existem muitas curas de fibromialgia. Eu já atendi muitas, principalmente mulheres, né? Muitas mulheres com fibromialgia. Tem até depoimento na minha página do Instagram de mulheres que conseguiram se curar da fibromialgia, que vivia no remédio há mais de 20 anos. É muito, muito bom a gente começar a cuidar das emoções da gente. Porque se você não olha para você e começar a olhar para o outro, você vai valorizar o outro. Então, primeiro você, depois o outro. Se você se vitimizar, você dá valor para o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente fica pensando, com o que a gente fica sentindo. No começo é complicado, porque o nosso cérebro subconsciente ele vai tentar levar a gente para aquilo que ele já conhece. Ele conhece a dor. Então, ele vai fazer de tudo para você continuar na dor. É isso que ele vai fazer com você. Mas, no começo, como eu falei, é difícil, mas você vai trabalhando até que você consegue. Chega um ponto que você consegue sair disso. Você vai ver como tem várias situações, vários depoimentos de mulheres lá que conseguiram se curar da fibromialgia. Boa noite, Aline. Boa noite, Daiane. Boa noite, Paula. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos finalizando a nossa live, mas teve um pessoal, se alguém quiser falar de outro problema, de outro sintoma que apresenta, pode colocar aí que a gente pode comentar. Isso, Aline, você está certinha, faço terapia. E é isso aí, fazer uma terapia que leve você a fazer uma releitura do que você viveu. Só que eu ainda acredito, Aline, que você tem uma história mais anterior do que essa. Essa foi só um gatilho, né? O copo encheu aí, transbordou aí, mas eu acredito que existe algo mais anteriormente você tenha vivido algo que te deixou muito desvalorizado, tá? Alguém perguntou para mim, eu marquei aqui, antes pedir pro pessoal colocasse que se queria. Tem, né, Alina? Eu falei que tem. Eu sei, a gente tem umas técnicas que a gente já sabe. Eu falei que tem. Se você fica só em cima dessa questão aí do teu serviço, vai ajudar, mas por isso que fala, a gente tem que tratar a raiz emocional. A raiz começa lá no primeiro que você viveu. Se você não começar a tratar lá do primeiro conflito, você não consegue resolver os outros. Os outros só foram acrescentados, mas é como uma árvore. Você tem que começar ali Aline, é isso. Eu já estava imaginando que fosse isso. A maioria das mulheres, porque se sentiram grande, foi desvalorizada, impossibilitada. É isso mesmo. Mas você tem que começar então por a questão desse abuso aí. Começar por aí. Para você e daí seguir em frente. Então existe tudo uma técnica, um método para a gente fazer essa ressignificação. E é maravilhoso. Mas você pode já ir falando para você. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Mas não está acontecendo mais, né? Você tem que ir trabalhando isso. Não está acontecendo mais. Hoje você já é adulta. Ficou marcas. Então é aí que você vai ter que trabalhar bastante a tua mente para você conseguir se livrar isso não ficar te machucando mais, né? Essa questão do abuso. Porque se você ficar lembrando disso, você fica dando valor para o seu agressor. Ele começa a ter poder sobre você.
E você agora, você já é grande, você não tem que mais deixar com ele. Fez isso porque você era criança. Mas hoje você não é mais criança. Hoje você pode. Então por isso que é bom na questão quando a gente faz a sessão terapia, a gente consegue voltar a esse momento que você viveu e consegue liberar esse momento, sair desse momento. Hoje em dia que consigo ter condições de fazer acompanhamento. A maioria das meninas e das mulheres, eu falo, né? Porque eu já atendi meninos também abusados, mas a maioria das mulheres, elas apresentam fibromialgia no corpo. Fibromialgia e vitiligo. Muitas apresentam questão de vitiligo. Mas falar ajuda muito. Se você não fala, acaba sendo pior. Acaba sendo quando você começa a falar, mas não é só falar. Falar é bom, mas aí tem que fazer toda uma releitura disso, né? Uma ressignificação disso que você viveu, para você conseguir liberar tudo isso, né? E seguir a tua vida. Você vai ver como que você vai melhorar da sua fibromialgia. E com o tempo, então não fique só na conversa, na fala. Você tem que conseguir alguém que faça uma terapia, não sei como que é a terapia, alguém que trabalhe com você essa mudança de percepção, para você mudar a percepção daquilo que você passou, né? E deixar aí, para você liberar essa questão da fibromialgia. Oi, Ivone, boa noite. É isso aí, Aline. Mas tem jeito, já existem bastante casos de mulheres que conseguiram se autocurar passando por essas histórias de abusos, né? E às vezes abusos repetidos ainda, nem você falou aí, certo? Então você não desista da tua vida, não desista, procura alguém que faça uma terapia para você liberar isso que você passou, para você limpar isso que você passou, né? Falar é muito bom, mas tem que fazer toda uma técnica, uns exercícios para você, porque você sair disso, né? Sair dessa fase que você ainda tá presa nisso aí. E por isso a dor no teu corpo. Porque é como se teu corpo tivesse... ele se sentiu tão preso, impossibilitado de reagir, que ele tá se inflamando todo, porque a dor é sinal que tá inflamando. Tá inflamando todo para ele ficar mais forte, para ele conseguir sair dessa situação. Só que como você não consegue mudar a percepção sobre isso, você não consegue sair dessa situação e fica presa aí. Aí fica se inflamando o tempo todo e não consegue sair disso aí. Mas tem condições sim, tá? Se você quiser me procurar depois, pro meu Instagram, você manda uma mensagem para lá, por lá a gente, por aqui, né, pelo Instagram a gente conversa. Então, alguém me falou sobre algumas coisas de hérnia de disco, não sei se tá aqui a pessoa que falou, só que ela não me disse se era uma hérnia de disco lombar, se era cervical, se era torácica, porque conforme é a questão da hérnia de disco, eu vou falar sobre isso um pouquinho, sobre o que a pessoa pediu. A Aline falou, a minha psicóloga não trabalha com essas técnicas. Só conversa. A conversa ajuda, mas você tem que fazer uma releitura disso, para você liberar isso, para você voltar lá na tua infância e conseguir resolver isso. Daiane. Alzira é maravilhosa, super recomendo. Oi Daiane, linda, maravilhosa. Daiane Silva. Tava com saudade de vocês já. Então, essa pessoa me falou da hernia de disco, então tem que ver, porque a lombar, ela é mais, vou falar uma coisa bem rápida, é um conflito de autodepreciação, algo humilhante que você passou, que você não, pode ser algo que você também não se sentiu apoiada, não sentiu que faltou apoio para você realizar alguma coisa. Então, geralmente, quem tem problema de disco na lombar está muito relacionada com isso, uma autodepreciação, uma coisa humilhante, né? Voltada para algo que você sentiu que você também não foi apoiada, não conseguiu
o apoio necessário para fazer aquilo que você queria. Algum conflito relacionado com isso. Você tem que buscar quando começou e o que estava acontecendo, se é algo voltado para isso, para algo que você não sentiu que não tinha apoio das pessoas, né? Você queria apoio, queria ser vista, queria ser apoiada e não conseguiu. Aí você pode começar a desenvolver a questão lombar, mas não é de um dia para o outro, né? Você vem fragilizando essa lombar, fragilizando, até que um dia aparece a hérnia, porque você vem com o tempo machucando isso, né? E é a questão da hérnia de disco lombar também, então é muito relacionado com a questão sexual. Às vezes você ser obrigada a não estar afim, né, de praticar relação sexual e ser subjugada, ser obrigada. Então está muito relacionada com isso também. Então tem alguns conflitos relacionados com a questão lombar. Então tem a questão da autodepreciação, de não se sentir apoiada, e também com a questão relacionada com questão sexual mesmo, né? De não estar afim, né? E ser obrigada a fazer algo que você não está afim sexualmente. Essa na lombar. Se for na cervical, já é outra origem emocional. Pode ser relacionada com algo que está relacionada com a parte intelectual tua, né? Que você teve que baixar a cabeça para tal coisa, algo que veio inesperadamente por trás para você e te pegou, né? Inesperadamente por trás. Ou relacionado com a parte intelectual também, que você se sentiu desvalorizado intelectualmente e teve que baixar a cabeça também perante as pessoas, porque esse ato de baixar a cabeça repetidamente por muito tempo pode ocasionar, porque você vai dando abaixa a cabeça e você vai, é uma briga, né, que você não quer. Aí o cérebro vai tentando, vai fazendo com que essa região infeccione para ficar mais forte. Por isso que há uma inflamação na região, para que quando curar esteja mais forte e você possa enfrentar as pessoas de cabeça erguida, né? Então é isso que acontece. Oi, Natiele, lindona. Oi, que bom que você está aqui. Oi, Ali. A Aline estava aqui, a questão da Aline. E tem a torácica também, mas a mais questão da coluna é autodesvalorização, autodepreciação, não ser apoiada no que por muito tempo, né? A pessoa quer ser apoiada, às vezes vem num casamento, né? As pessoas que têm que baixar a cabeça, que se sente em terceiro, quarto lugar, que não é vista, e aí vem subjugada, baixando a cabeça, vai acontecendo problemas também na cervical aqui. E a lombar é que eu falei, né? Autodepreciação, autodesvalorização relacionada com você não se sentiu apoiado e muito, muito relacionado também com conflitos sexuais. Quando você não está afim, ou quando você está afim e não tem a pessoa também que você quer. Também pode ocasionar isso. Porque é uma inflamação para que a região fique mais forte, mais potente, para que você consiga aquilo que você almeja. Mais alguma pergunta, pessoal? Que nós já estamos aqui há 50 minutos. Eu falei que as lives agora iam ser mais curtas, no máximo de 30 a 40 minutos. Mas se alguém tiver mais alguma perguntinha, eu queria agradecer vocês. Hoje eu voltei, fazia um tempinho que eu não fazia live mais, mas eu senti necessidade, porque muita gente fica perguntando offline, e aí falaram esses dias das crises convulsivas, aí eu falei, eu vou falar sobre isso. Então, crise convulsiva vem, só para finalizar, vem de conflitos que você sentiu impotente em movimentar, de movimento mesmo, de pular, de saltar, de correr, de fugir, de se soltar, de escapar. Você se sentiu preso de uma maneira que ameaçou a sua vida, que você achou que você ia morrer. E aquilo foi tão traumático, que você começou a desenvolver as crises compulsivas. Por que crises convulsivas? Por que você começou a desenvolver?
Porque é como sua mente sentisse que seu corpo está preso, e ele começa a dar tipo um chacoalhão, tipo um choque para você reagir diante das situações. Ele quer que você reaja diante das situações, que você fuja, que você enfrente. E aí você às vezes não consegue, e aí o corpo fica fazendo essas crises para tipo assim, acorda, reaja, né? Fuja, porque você fica preso naquilo que você viveu, e a tua mente acha que você está preso, o subconsciente acha que você está preso e fica fazendo isso para você fugir. É como se estivesse chacoalhando você para sair da situação. Por isso a necessidade de voltar lá quando você viveu isso e fazer uma releitura, uma ressignificação disso para você poder limpar isso, né? Virar a página de tudo isso, certo? Então acho que era isso que a gente tinha para falar. E se você tá com crise convulsiva... Oi, Natia, você chegou agora? Esse horário, às vezes as pessoas estão trabalhando, aí demora para entrar. Então, gente, se você conhece alguém, avisa, fala com essa pessoa. Tem como ela se autocurar. Tem como, é incrível. Eu mesmo estou aqui hoje como terapeuta de autocura, porque eu vim de um sintoma que os médicos já me tinham falado que não tinha cura. Eu estava desenganada pelos médicos. E aí, desesperada, né? Desesperada, porque a gente acha que vai morrer e não tem o que fazer, foi que eu busquei a terapia de autocura. E foi tão incrível, porque eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. E era como se fosse uma luz no fim do túnel. Eu não tinha escolha, era a minha escolha. Ou eu enfrentava isso, ou eu acreditava nisso, ou ficava do jeito que estava. E eu tinha que acreditar em alguma coisa, porque eu já não tinha mais conserto. Então então foi que eu fui entender como que a gente pode se autocurar. E hoje é cientificamente comprovado. Física quântica, neurociência, medicina germânica, epigenética, essas ciências, todas elas falam que nós temos o poder de nos autocurar quando a gente descobre o que nos aconteceu e mudamos a percepção do nosso meio ambiente. Porque o que nos adoece é como nós vemos o nosso meio ambiente. Porque nós somos pura emoção. O ser humano é pura emoção. Oi, Xande. Oi, Lili. Boa noite para vocês. Nós somos pura emoção. Nós somos tudo que a gente faz na vida, a gente é movimentado a emoção. Você vê o que acontece no seu meio ambiente, naquele momento você já sente uma coisa boa, uma coisa ruim, e aquilo, se for muito ruim, traumático, já vai para o teu cérebro, já vai para o teu corpo e já vai a nível psique, a nível da mente tua. E aí pronto, já instala isso e você fica com isso dentro de você. Aí o que você tem que fazer, se você vem a ter alguma doença por causa desse conflito que você viveu, é voltar nesse momento e desinstalar isso, tirar isso, né? Mostrar que o tempo já passou, que você já é grande e já consegue se autocurar. Que tudo já passou, que tudo já passou. Então, acredite em você. Ai, que lindeza, muito obrigada, muito obrigada. Olha, é muito incrível, gente, por isso que eu faço as lives, mais como um agradecimento mesmo, por tudo de bom que eu consegui na minha vida. Nossa, eu sou muito agradecida. Então eu vou sair agora, se alguém precisar, sabe aonde me encontrar? Pelo Instagram, e aí lá no Instagram vocês conseguem o meu nome, o meu número do WhatsApp e a gente pode conversar. Não se entregue, não entregue a sua saúde a outra pessoa. Você pode ser dono da sua cura. Não passe isso para outra pessoa, não passe o teu poder para outra pessoa. Se você está há muito tempo com uma doença, não passe. Aproveita
e traz o poder de cura para você. Oi, obrigada, beijo. E eu tô saindo agora. E tchau, até a próxima. Quinta-feira, se der certo. Obrigada, Viri. Obrigada, Jane. Oi, Marinês. Oi, tem bastante pessoal, gente. Tô com saudade de vocês. Tava com saudade, muita saudade de vocês. Tá, beijo e até a próxima, tá? Alguém quiser algum assunto pra gente conversar? Oi, Fabrícia, eu adoro. A Fabrícia é maravilhosa. Oi, Fabrícia, gratidão. Você é maravilhosa, eu te acompanho também. Então, algum assunto que queira, deixa aí pra gente falar no próximo encontro. Certo? Beijo e até a próxima. E agora eu vou sair, tá? Ficam com Deus. Amém.